Boa noite, povo de Deus. Estou aqui de novo nessa noite em nome do Senhor Jesus, com a minha palavra, com o meu propósito do livro do Êxodo. Eu já estou aqui no capítulo 28, no versículo 28. Olha para você ver, 28. No dia 27, 28, no dia 27. E desde já eu quero te dizer, seja bem-vindo para essa palavra, que você já deixa aí o eu gostei, se inscreva, aperta em estar vendo primeiro, para que você possa estar recebendo todas as mensagens quando eu estiver aqui, neste canal. Seja um mensageiro da palavra de Deus, porque isso aqui é semente. Semente é só para mensageiro, tá? Só quem for mensageiro que vai enviar semente. Então, seja um mensageiro da palavra, e aonde que você enviar essa semente, ela vai dar fruto. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu estou no livro de Êxodo, o capítulo 28, no versículo 28. Mas antes de eu estar dando início aqui, eu vou estar deixando uma mensagem em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar deixando essa mensagem. Já quero te dizer que nesse dia de hoje foi maravilhoso. Eu vou estar deixando aqui, em João capítulo 14, o versículo 15. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas na verdade, eu vou estar deixando aqui essa palavra em João 13, o versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que palavra maravilhosa. Eu vou estar repetindo aqui de novo. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, que você seja um enviado de Deus na vida de alguém para dar e receber. Essa é a palavra, dar e receber, né? Que quem recebe, doa e também recebe de volta a doação. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou estar dando continuidade aqui nessa palavra maravilhosa, nesse dia. Eu já quero te dizer que você é a luz do mundo e que Jesus te ama. Que se a luz não estiver acesa para você, procure ela, que você vai encontrar, porque ela é sua. Então, eu vou estar dando início aqui a essa palavra hoje. E ligarão o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás um peitoral do juízo, o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também sobre peles da estola sacerdotal toda de estopo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla se sobrepelis farás romãs de estopo azul e púrpura e carmesim,
e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça os seus unidos, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isto para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Já estou aqui no versículo 37 do capítulo 28. Ata-las com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles estejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos, e tiaras, falo-as para glória e ornamento. E com isso vestirá Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e ungido, e consagrarás e santificarás, para que me oficie como sacerdote. E faz-lhes também canções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então, já cheguei aqui no capítulo 29. Sacrifício e cerimônias da congregação. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficie como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmo, bolo asmo, amassados com azeite, e obreias asma untada com azeite de flor de farinha de trigo os farás. E os porá num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomar as vestes, e vestirás Arão da túnica e sobrepeles, de estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomará o óleo da unção, e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se chegue os filhos de Arão, e os vestirá de túnica, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com teu dedo sobre os chifres do altar, e o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial, e sacrifício pelo pecado. Depois tomará um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor.
Partirás o carneiro em seus pedaços lavados, as entranhas e as pernas, pô-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, e holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Eu vou dar uma pausa aqui. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e também seus filhos, as vestes de seus filhos com eles. Depois tomará do carneiro, e a gordura e a cauda gorda, e a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto. Dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás nas mãos de Arão e nos seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerá como oferta movida perante o Senhor. Depois as tomará das suas mãos, as queimaduras sobre o altar e o holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração e que de Arão, e movendo-o de um lado para o outro, oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isso será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da congregação e de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, do sacrifício pacífico e a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para ser ungida nelas e consagrado nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Estranho não comerás delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da congregação do pão, ou até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, fará Arão e seus filhos conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado, para expiação e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e ungirás para consagrar-o. 7 dias farás expiação pelo altar, e consagrarás o altar, e será santíssimo. Tudo que tocar será santo. Olha para você ver, né? Tudo que tocar será santo. Já estou aqui no versículo 38 do capítulo 29. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um
de um hin de azeite batido, e para libação a quarta parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vós encontrarei para falar contigo ali. E ali viverei os filhos de Israel, para que por minha glória seja santificado. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficie como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Já cheguei aqui, no capítulo 30 do meu propósito. Mas eu vou chegar lá, porque eu quero, porque eu vou. O altar do incenso. Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia o farás. Terá um covado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadeira. De ambos os lados os farás nela, e se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjar, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiações sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Já estou aqui no versículo 11 do capítulo 30. O pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerem recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quanto os arrolares. Todo aquele que passar ao arolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos quanto derem a oferta ao Senhor, para fazer de expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás a serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer de expiação pela vossa alma. Essas folhas elas ficam bem agarradas. Eu já estou aqui no capítulo 17, do versículo 30, do capítulo 30, a bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: fará também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a bacia, pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra. Ou quando se chegar ao altar para ministrar,
para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isso lhe será por estado perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. O óleo da santa unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fruída, 500 ciclos de cinamomo, odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Disto fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Eu vou estar repetindo aqui. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Disto fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabros com seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia do seu suporte. Assim consagrará estas coisas, para que seja santíssima. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrará para que me oficiem como sacerdote. Dirá aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com óleo o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Já estou aqui no versículo 34 do capítulo 30, o incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substância odoríferas, ostoraque, unica e galbano, esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto fará incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro, é santo. Uma parte dele reduzirá a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para os tirar, será eliminado do seu povo. Já cheguei aqui no capítulo 31. Eu não sei ainda quantos capítulos que eu vou conseguir até chegar ao final, mas eu só sei que eu já estou perto de acabar. Então, aqui no capítulo 31, a palavra é essa: os artifícios da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que clamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe darei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamanaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me faça tudo o que eu tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela,
e todos os pertences da tenda, e a mesas com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos, para oficiarem como sacerdote, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Então, já estou aqui no versículo 12 do capítulo 31. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vós santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo. Para vós outros, aqueles que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º é o sábado do repouso, solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardaram o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel, e sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Olha, eu vou estar até aqui marcando isso aqui. Tendo acabado de fazer com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelos dedos de Deus. Tábuas de pedra escrita pelos dedos de Deus. É assim, coisas muito importantes. Já estou aqui no capítulo 32, o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terás sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei mas. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e a trouxe Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tirarem da terra do Egito? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregando-o, disse: Amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerveza. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Eu já estou aqui no capítulo 11, do versículo 32.
no versículo 11 do capítulo 32, Moisés intercede pelo povo. Eu já vou estar finalizando aqui, né? Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Fez-lhe uma pergunta, né? Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Aí aqui vamos ver, né? No versículo 12. Porque hão de dizer aos egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, eis-lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu. Toda essa terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu a Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas em ambos os lados, de um lado e de outro lado estava escrito. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam e o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos das tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu ao pó, que espalhou sobre a água, e deu-lhe de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido?